Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Mara e te ensino a fazer bebês hiperrealistas e a lucrar pelo menos R$ 3.000 por mês. Vão dando coraçõezinhos durante a live para que a gente consiga permanecer no ar por mais um tempinho. Então, quem for entrando, por favor, vai colocando coraçõezinhos. Eu agradeço. Sejam bem-vindas, boa tarde. Como nós temos um tempo um pouquinho mais limitado, eu já vou falando com vocês e falando sobre o assunto, que o primeiro assunto que eu vou falar é sobre implantar sobrancelhas. Essa pergunta foi feita e eu vou responder essa pergunta. Para implantar sobrancelhas e ter um resultado final bonito, obrigada, Daiane. Vão entrando aí, vão falando, que hoje nós já vamos conversando aqui, né, para ir respondendo logo as questões. Então, para quem aí nunca implantou sobrancelhas e tem essa curiosidade, vamos conversar a respeito para ver se é uma vantagem ou uma desvantagem passar por esse processo de implantar sobrancelhas, né? Se alguém por acaso já implantou, tem experiência em implantar sobrancelha, vai contando aí que a gente vai falando a respeito, tá? Eu imagino que para implantar as sobrancelhas nós precisamos, para obter um resultado final bonito, nós precisamos de prática. Então, a primeira prática tem que ser a da pintura das sobrancelhas. Aquele treino que a gente sempre fala, treine no papel, faça os traços, lembre que faz para o lado esquerdo, lembre que faz para o lado direito, faça os traços, faça o desenho, as curvas no papel. Resolveu que tudo bem, você já é craque em fazer a pintura das sobrancelhas. E daí quer partir para o implante de sobrancelhas. Implantar sobrancelhas é um outro tipo de arte. É talvez para alguns um facilitador, para outros um complicador, né? Depende muito de quem vai fazer esse trabalho, né? Então, eu acredito que se você usar uma agulha muito fina, um cabelinho muito fino, que você tenha feito antes um estudo de como implantar, em que direção vai implantar os fiozinhos. Os fiozinhos começam aqui, eles sobem e eles têm uma curvatura descendo. Em que sentido você vai implantar esses cílios? Se você faz um desenho da sobrancelha bonito, começou aqui certinho, ele vai subir e ele vai descer. Ele só sobe e só desce? Não, ele tem implantes de fio assim e implantes de fio assim para criar o movimento do pelo na sobrancelha. Então, escolher entre pintar e implantar é uma decisão sua, desde que você tenha prática em fazer isso, certo? Então, escolher a agulha certa, ter estudado muito a direção que esses pelos vão tomar, né? Faça antes a pintura para depois pensar em implantar sobre a sua pintura. Feito um estudo do detalhe do desenho do pelo, se sobe, se desce, se curva, se curva. Nem todas as sobrancelhas têm esse formato e esse formato. Muitas das sobrancelhas têm um outro formato, um outro estilo de pelo, então preciso fazer esse estudo para daí sim pensar no sentido do implante. Outro detalhe: que tipo de cabelinho vamos implantar? Vamos implantar qualquer cabelinho? Não. Para implantar sobrancelhas, temos que pensar que o cabelinho tem que ser ultra fino, ultra maleável, delicado, né? Não pode ser uma fibra de espécie alguma. Tem que ser um mohair. Mohair é uma fibra natural, mas ela é super natural. O cabelinho foi desenvolvido para esse implante delicado. Então, para implantar sobrancelhas, além do estudo de todo esse trabalho, precisa ter a agulha própria para isso, precisa, primeiro de tudo,
não fazer selagem nenhuma nessa região, para que quando você for implantar, você tenha aquilo aqui livre, né? Claro que durante o processo de pintura você faz o forno, mas não faça nenhum tipo de verniz, nenhum tipo de coisa que possa interferir na entrada da agulha para que isso não se torne uma coisa quebradiça. A agulha tem que ser finíssima para que você não veja o buraquinho da agulha. Ela não pode aparecer. O pelinho tem que entrar deitadinho para conseguir colocar no lugar certo e ter esse realismo. Outra coisa, teste antes. Testa num kit, teste numa perninha, num bracinho, num pedacinho de vinil que seja. Às vezes tem plaquinhas de barriga aí que você não usa, ou cabecinhas que às vezes sobraram, perninha que veio que você pediu a mais, ou compre uma perninha para isso e teste. Porque você precisa saber implantar muito bem e precisa cortar esses fios. Você não vai implantar uma sobrancelha já com o tamanho do pelo correto, porque isso seria muito difícil. Vai implantar, claro que compridinho. Na hora de cortar, tem que ter uma tesoura com corte bom, tem que saber o sentido para cortar, para que essa sobrancelha continue com aquele design que você imaginou. Vou lá e corto reto, vai espetar. Seja mulher, seja o que for, vai espetar. Faça teste. O mesmo teste que você faz quando você começa a fazer implante de cabelo, precisa ser feito para implantar qualquer tipo de pelo em qualquer lugar aqui, que sejam aqui as têmporas, que sejam as sobrancelhas. Ah, mas a sobrancelha deve ser fácil implantar igual as têmporas. Não, é diferente o desenho, o sentido do pelo é outro, né? Então, cabelinhos de boa qualidade, agulha própria para isso. Olhe, teste as agulhas, veja com que... Outra coisa, precisa ser maleável esse vinil para que essa agulha fina entre e deixe o pelinho lá dentro na direção que você quer. Assim são o implante dos cílios, da mesma forma. Ah, resolvi que vou implantar os cílios. Os cílios não são implantados só de frente. Você precisa começar aqui, você precisa subir, fazer o arredondadinho ali no centro e descer no sentido. Se você implanta cílios retos, eles vão ficar retos independente do pelo que você usou. Então, todo cuidado é pouco, né? Mesmo que os pelinhos sejam de excelente qualidade, todo cuidado é pouco, tá? Eu acho muito arriscado. Quem viu o meu story aí, viu o bebê por semelhança, né? Eu tinha uma foto daquela criança, já maior, já ali, da idade que ela está. Então, você fazer um bebê por semelhança de uma criança que já tem entre 6 e 7 anos, sem uma foto dela bebê, muito difícil. Então, o que foi o combinado? Vamos colocar os detalhes que chamam a atenção naquela foto. Qual é o detalhe que chama a atenção? A sobrancelha da menina, que é vasta, apesar dela ser criança. E segundo a informação do padrinho que encomendou, veio aqui encomendar, queria um kit nacional, porque queria, né, um bebê um pouco mais barato, mas de boa qualidade. Tudo bem, escolhemos o kit, escolhemos quais eram os detalhes que iam fazer com que aquele bebê parecesse com aquela menina, que já não era mais bebê, né? Então, detalhe, a sobrancelha. Tudo bem, a menina tem uma sobrancelha com muitos pelos e escura. O risco de fazer um implante de sobrancelha com pelos escuros é muito complicado. Porque você pensa que tem um volume de pelos ali que mostram, né, aquela cor bem escura na foto, e você vai colocar pelos. O risco de você esbarrar entre o certo e o errado, o bonito e o feio, é uma linha finíssima. O que pode ficar bonito implantado pode ficar horrível, né? Imagina uma criança com uma sobrancelha que tem bastante pelinho, que tem um cabelo escuro, né? Que você colocar um volume de cílio implantado ali, vai ficar um tanto. A Copel, que é a companhia de eletricidade aqui do Paraná, aqui de Curitiba,
está fazendo manutenção porque a nossa internet é Ecopel. Então, vai cair fatalmente ali. Eu estou aqui no 4G para conseguir me manter no Instagram, tá? Então, quem estiver no YouTube pode ser que caia lá, tá? Então, como eu estava dizendo, uma sobrancelha grossa com muito pelo corre o risco de ficar grosseira, porque diferente da criança real, o bebezinho reborn, né? Ele não tem movimento, ele não movimenta a sobrancelha, ele não pisca, né? Então, isso pode deixar aquilo ali muito grosso e muito grosseiro. Então, escolha pintar. Quando é um bebê, né, que tem uma sobrancelha maior, escolher implantar é um risco muito grande, né? Porque o limite entre feio e bonito, entre certo e errado, é uma linha finíssima. Pode prejudicar todo o seu trabalho se você optar por implantar uma sobrancelha. Eu estou falando sobre isso porque foi uma pergunta que veio, então eu estou respondendo uma pergunta, lembrando, né, que as nossas perguntas, venham elas de onde vierem, eu vou respondendo, e que o Instagram está me deixando com só 1 hora de live. Então, quem for entrando, vai colocando coraçõezinhos aí, para a gente poder ter um tempo mais de live aqui. Vão colocando coraçõezinhos aí para ajudar a gente a ficar no ar, tá? Então, falamos aqui sobre a sobrancelha, sobre implantar. Use um kit teste para tudo. Eu não me comprometeria a fazer uma sobrancelha implantada sem praticar muito. Sem praticar no papel, sem praticar num kit teste, numa perninha, num bracinho que seja. Vai lá e faz implante de sobrancelha, desenha a sobrancelha, testa, faz o implante, cola, vê se fica bem colado. Nós já temos o alcance para colocar o olhinho, às vezes difícil, né? Às vezes a distância entre a entrada do pescocinho e o olhinho já é difícil, então a gente procura alcançar. Dependendo da selagem, não podemos amassar demais a cabecinha para alcançar, por exemplo, a colagem dos pelos da sobrancelha, porque às vezes, dependendo do verniz, pode ficar quebradiço. Então, sempre lembre que você vai ter que chegar lá em cima com a cola, né, ou com o pincel, para colar essa sobrancelha se você implantar, tá? E que depois desses fios implantados, eles precisam ser aparados na direção correta para que tudo fique harmônico, fique legal, fique bem bonito, tá? Então, alguém aí, vou ver quem que tá aqui. Hoje nós vamos assim, conversando e vendo quem tá aqui, para que depois o Instagram, se me derrubar, vocês não fiquem sem resposta, tá bom? Então, já vamos aqui vendo quem tá aqui. E se tem alguma pergunta, se tiver, já vou respondendo. MFVSC. Boa tarde, seja bem-vindo. Elinete Barbosa, seja bem-vinda. Daiane, faz tempo que não aparece, Daiane. Feliz em te ver, eu também. Deixa eu ver quem mais. KTX _ Ellen, seja bem-vinda. Leandra Torquato, boa tarde. Ateli Marta Cordeiro. Gisleângela Bastos, seja bem-vinda. A Maria Isabel Estropa está lá no YouTube. A Daiane de Cássia foi para lá, mas fica caindo lá, né? Às vezes a internet nesse horário tá ruim em vários lugares, né? Mas eu queria saber se alguém aí já implantou sobrancelha, se já tentou, se tem vontade de implantar e como é que ficou seu implante, se foi legal, que material você usou. Vão colocando aí que a gente vai conversando, tá? Enquanto vocês não colocam, eu vou responder outra questão aqui que veio sobre bebês por semelhança. Veio aqui, entrou uma pessoa, se inscreveu aqui no meu Instagram, perguntou o valor dos meus bebês, o menor valor do meu bebê, eu passei e imediatamente ela perguntou se fazia por fotos, né? Ivone Francisca, boa tarde, seja bem-vinda. Me conta, Ivone, se você já trabalhou com implante de sobrancelhas. A Daiane disse que nunca. Se você já tentou implantar, depois de pintar, colocar pelinhos lá na sobrancelha, vão contando as experiências de vocês aí, tá?
Então, eu vou responder a história do bebê por semelhança, porque a pessoa ficou muito empolgada em saber o valor que eu tinha dito para ela a respeito de quanto custa um bebê meu, assim, o menor preço do meu bebê, a partir daí, né, para um maior preço. E eu respondi, ela ficou muito feliz com o preço, mas aí ela foi contando a história que ela pensava num bebê por semelhança, tá? Olha lá, a Daniela disse que já tentou, mas ficou horrível. Não é simples. Implantar os cílios já é uma arte. Para fazer a curvatura ali da cavidade do olhinho, precisa ter uma certa experiência. Não adianta implantar reto, porque não vai ficar um cílio curvadinho, né? E imagino a sobrancelha. Boa tarde, Ivone. Então, o bebê por semelhança, a pessoa perguntou: ai, quer dizer que custa mais, né? Fazer um bebê por semelhança. Evidente que sim, né? Então, vamos aqui conversar por que um bebê por semelhança deve ter um valor mais elevado, tá? Precisa ter um valor mais elevado. Por quê? Porque é um trabalho diferenciado. Todo trabalho diferenciado exige uma técnica, exige um trabalho diferenciado, né? Uma dedicação maior, porque são detalhes, né? Quem seria eu fazer um bebê por semelhança e cobrar o menor valor do meu trabalho, né? Olha lá, a Leandra diz que ainda não implantou cílios, mas vai tentar. Começa tentando pelos olhinhos fechados, Leandra. Você vai pegando, né, o movimento, vai pegando o desenho, porque mesmo os de olhinhos fechados, eles não são retos, né? Eles têm, às vezes, uma curvatura para fora e, às vezes, inversa, né? Às vezes, mais interna. Então, tem uns que vêm até com uma cavidadezinha, onde a gente consegue implantar ali dentro da cavidade. Vai tentando, vai fazendo testes, né? É bem importante fazer teste, por isso que eu sempre acho que é importante ter uma cabecinha para teste, para isso, né? Então tá, a gente quando faz bebê por semelhança, a gente vai tentar ao máximo fazer por semelhança. Existe uma grande briga por aí, algumas pessoas encomendam bebês por semelhança e não entendem que semelhança não é igual. Mas nem os gêmeos às vezes são iguais, né? Nem a mesma mãe, a mesma barriga gera bebês idênticos. Ah, os gêmeos são gêmeos idênticos, mas a mãe sabe onde está a diferença entre um e outro. Porque tem uma diferença, né? Impossível nós reproduzirmos um bebê exatamente igual àquele da foto. Detalhe, eu disse ali para a pessoa que me fez a pergunta, preciso de fotos. Preciso de fotos do rosto, muitas fotos do rosto, fotos sem chupeta, sem mão na boca, né? Às vezes mandam fotos só de longe, às vezes me mandaram uma foto muito antiga. Gente, por foto antiga a gente não consegue reproduzir. O colorido da foto tem que ser bom, a resolução tem que ser boa. Pergunte que idade tem o bebê naquela foto, qual é a idade que você precisa reproduzir daquela criança, quais são os detalhes no rostinho da criança, o nariz, né? Como é o nariz, formato de nariz, tira foto do nariz de pertinho. Ah, mas eu só tenho fotos antigas. Então pega as melhores fotos que você tem daquele bebê, amplie, sature, mostre pra gente o que você quer, que tipo de rosto tem aquele bebê. Ah, e o bebê já tem tantos meses, já tem dentinhos? Tem foto do bebê sorrindo, aparece o dentinho, você quer que eu reproduza o seu bebê sorrindo, o seu bebê sério, o seu bebê dormindo? Então, esses detalhes são importantes para fazer bebês por semelhança. Eu preciso de foto sem chupeta, nunca mande foto para fazer bebê por semelhança que venha de chupeta, né? A resolução tem que ser boa, as cores têm que ser vivas. Não adianta me mandar uma foto em preto e branco. Eu vou ver poucos detalhes, eu preciso de cor, né? Marcas de nascença. O bebê tem marca de nascença, tem pintas, tem manchinhas. O meu neto, por exemplo, tem uma mancha aqui escura, que quando nasceu era vermelhinha, hoje em dia é bem escurinha. Então, é uma característica. Sobrancelha, se é grossa ou se é fina. Cor do olho. Às vezes, na foto, a cor do olho é muito diferente do que o olho real. Pode, inclusive, pedir para a mamãe filmar o bebê, se ela tem o bebê nessa idade em que ela quer reproduzir. Filma o olhinho do bebê,
O bebê quando sorri tem um trejeito assim, puxa mais para cá o rostinho. Então nós vamos procurar kits que se assemelhem àquela foto, àquela idade, àquele momento do bebê. Isso que é preciso explicar para quem faz encomenda de bebê por semelhança. Você quer que eu faça o seu bebê por semelhança daquele momento da foto. Aquele momento o bebê estava sorrindo. O bebê estava com tantos meses. Ele ainda tinha, o meu filho, por exemplo, quando foi para a escola entre 6 e 7 anos, que começou a aparecer as sobrancelhas dele. Porque ele tinha sobrancelha muito, o cabelo muito clarinho, a sobrancelha quase não aparecia. Então as pessoas diziam, nossa, ele não tem sobrancelhas. Ele tinha, mas era muito fininha. Então era aquele momento da idade em que ele estava, que ele não tinha sobrancelha. Então ele, bebê, tinha os cílios muito fininhos, pouquinhos e zero sobrancelha. O cabelo muito clarinho. Então são momentos da criança. Que momento você quer que eu retrate do seu bebê ou do seu filho? Eu quero que você retrate o meu filho agora, com 4 anos. Mas você quer que ele tenha tamanho de 4 anos? O bebê que eu vou fazer para você? Aí já é um toddler. Aí já não é um bebezinho. E quanto custa esse trabalho? Tem que precificar de acordo com o que a pessoa está querendo. Não é assim, o meu bebê, eu faço bebês por 1990. É um preço básico assim que eu vejo muito entre 1.500 e 1990. É assim, um preço que as pessoas põem no range assim, isso é caro. Não é caro, gente. Não é caro. É barato, tá? É barato. Porque se você vai fazer um bebê por semelhança, ele tem que custar pelo menos acima de R$2.000. Dependendo, não interessa o tamanho que ele tem. E se ele for grande, mais. Mas o bebê grande você já não precisa fazer veinhas e tal. Quem disse? Olha aí no seu braço. Olha no seu pescoço, né? Olha aqui na sua pálpebra. Tem veias também. Um todo ele não exige muitos detalhes. Exige. Se eu fosse reproduzir o meu neto, por exemplo, eu teria que fazer uma vasta sobrancelha. Eu teria que fazer um vastos cílios, né? Eu teria que fazer de acordo com a foto, com a mancha que ele tem aqui, o tipo de cabelo que ele tem, que cor de cabelo tem a criança que eu vou reproduzir. Mas eu tô mandando a foto. Se você tiver a possibilidade de filmar o seu bebê, filmar o seu filho e me mandar um videozinho, ok. Você quer que o cabelo seja exatamente da mesma cor? Então você corta uma mecha do cabelo e me manda, que eu vou procurar o cabelo com a cor mais parecida com a do seu filho. E claramente explica, parecida, igual, é impossível. Reproduzir a natureza, nem a barriga da mãe reproduz um filho igual ao outro, né? Os dedos das mãos da mesma mão são diferentes uns dos outros. Então, para fazer um bebê por semelhança, toda a informação é muito importante. Muito, tá? Eu já vou ler aqui rapidinho o que vocês estão falando. Então, pergunte, quer foto do bebê sorrindo? O bebê já tem dentes? Quando eu reproduzi o meu filho, eu reproduzi ele numa faixa onde ele não tinha sobrancelha, cílios eu nem coloquei porque não tinha nenhum, e ele já tinha 2 dentinhos na gengiva. Então, pergunta a idade. Na hora da montagem, que idade tem esse bebê por semelhança que eu estou reproduzindo? Ele senta? Ele já senta, né? Quanto ele pesa? Eu não posso reproduzir o peso real do bebê, porque, por exemplo, eu faço um bebezinho como a Coco Malu, que tá ali, né? Tem 20 polegadas. Um bebê de 20 polegadas tem 49 centímetros, vai pesar 3,5 kg. Não posso colocar esse peso num bebê daquele tamanho. A criança nem consegue carregar aquilo, né? Então, o peso precisa ser discutido também. Que idade tem o seu filho? Quantos quilos mais ou menos pesa o seu filho, a sua filhinha? Para que eu possa reproduzir assim, mais ou menos uma coisa que possa carregar, que consiga manter no colo, né? E que mais que eu marquei aqui para a gente não esquecer? Se a linguinha aparece nas fotos, né? Para você reproduzir a coloração da língua. Nem todas as crianças têm a mesma cor dos lábios, principalmente, né? Crianças têm lábio rosadinho, outras têm o lábio vermelhinho, outras têm até um assadinho assim em volta da boca. Todos esses detalhes. Se o bebê é gordinho, né?
Ah, eu não vou fazer um bebê com 5 quilos. Imagina, reproduzir um bebê reborn pequeno com 5 quilos. Não. Mas se ele é gordinho, eu posso fazer o formato do corpinho mais gordinho, ou mais bumbum, ou mais barrigudinho. Porque eu estou reproduzindo não é só a pintura, é o bebê todo. Ele tem que se parecer integralmente com o bebezinho que me foi pedido, né? Então eu tenho que olhar os detalhes. Esses detalhes são muito importantes, né? Pedir o vídeo eu acho excelente, criança em movimento, né? As unhas do bebê, tem bebê que tem unhazinha mais espetadinha, tem bebê que tem a unha mais rosada, outros têm a unha mais arroxeada. O meu filho, por exemplo, tem até hoje as unhas dos pés mais arroxeadas, e é adulto, mas teve sempre, desde criança. Então, às vezes tem um detalhezinho na perna, um hemangioma na perna, né? Uma veinha, não é só no rosto. Bebê, por semelhança, não é só o rosto que é semelhante. Tem muitas semelhanças. Então, aproveita para observar as unhas, né? Isso tudo demanda tempo para reproduzir. Demanda um estudo, olhar as fotos, olhar, colocar no computador, saturar a foto, olhar a tonalidade da pele, pedir para a mamãe, olha, diga aí mais ou menos a tonalidade da pele do seu bebê. Todos esses detalhes são muito importantes para você reproduzir um bebê por semelhança, né? Ninguém faz um bebê por semelhança de um dia para o outro. Impossível. Então, peça prazo. Mantenha contato com essa mãe. Olha, estou fazendo assim. Antes de selar, a sobrancelha do seu filho está boa? É assim que você quer do seu bebê, da sua menininha? É assim que você quer? O narizinho. Tem uns kits que vêm com uma marcação no narizinho assim mais profunda, que você consegue contornar, fazer aquela pinturinha aqui e contornar, afilar mais o nariz ou engrossar mais o nariz, invertendo a pintura. Ao invés de fazer o vermelhinho lá, faz o vermelhinho mais aqui. Tudo isso a gente consegue fazer com pintura, mas precisa de fotos muito boas para fazer esse trabalho. E lembrando sempre que um bebê por semelhança custa mais caro do que um bebê pintado aleatoriamente, né? Ah, eu quero o kit tal. Tudo bem, você vai lá e faz o kit tal. Ah, que é loira, que é morena, ou que é de olho azul, que é de olho verde. A pessoa escolhe, né? Mas se é por semelhança, não tem escolha. A escolha é reproduzir o que já existe, né? E reproduzir o que já existe é uma grande responsabilidade. Outra coisa, vamos fazer um contrato. Você quer um bebê por semelhança, você escolheu a cor do cabelo, tá tudo de acordo? Olha, o cabelinho chegou, o olho chegou, a cor da sobrancelha vai ser essa, né? Eu vou começar a colocar aqui nos meus stories as colorações das sobrancelhas que eu passei aqui outro dia, uma lista de cores. Eu vou começar a reproduzir em vídeo para colocar assim, para que faça a cor do cabelo por semelhança da sobrancelha. Isso tudo combine com a mamãe. Olha, chegou o cabelo, a cor que eu vou usar para a sobrancelha é essa, a cor do olho, a unha é arroxeadinha. Anote todos os detalhes e vai conversando. Mas faça um contrato. Preciso de tantos reais de depósito para garantir. Ah, eu preciso de 1 mês para fazer o seu bebê, ou 2 meses para fazer o seu bebê. Peça prazo. Porque pode ficar muito bom, pode chegar no meio do trabalho e dizer, não gostei. E como é que você faz? Né? Às vezes dá para tirar o material, colocar o kit em zero e começar de novo. Às vezes não, dependendo do material que a gente está usando. Como eu disse aqui já uma vez e mostrei, eu tentei desmanchar um trabalho meu pintado e selado com Gênesis, eu não consegui desmanchar. Eu já tentei de tudo e não consegui tirar 100%. Então, precisa lidar com isso. Outra coisa, o kit que ela quer é um kit original, ela quer um kit réplica. Que kit ela escolheu para que você faça o bebê por semelhança? Porque é um trabalho bem diferenciado, bem trabalhoso e precisa ter um contrato. Ah, não gostei do seu trabalho, mas faz 20 dias que você está fazendo. O sinal que ela te deu, ela perdeu. Então, coloca isso no contrato.
tá? Eu entreguei alguns bebês esse final de semana. Quem encomendou, encomendou pela internet, encomendou pelo meu catálogo, viu as fotos do meu trabalho, olhou tudo, escolheu. A criança escolheu a cor dos olhos, a cor do cabelo, o comprimento. Eu até fiz uma enquete para saber, corta ou não corta? A criança não quis que cortasse, escolheu tudo, tal. Mas antes de eu sair daqui, não sei se viram que eu peguei a estrada e fui entregar alguns bebês que eu ia mesmo para aquela cidade por outros motivos. Aproveitei e fui entregar aqueles bebês que estavam, né, que eram de pessoas da mesma cidade, e fui entregar pessoalmente. E a pessoa me pagou antes que eu pegasse a estrada, porque é preciso que a gente coloque cláusulas, né? O que me adianta é pegar a estrada, a pessoa não me pagou, chegou lá, a pessoa não está em casa, não me recebe, não quer pagar, então tem que pagar antes de eu não vou me desgastar de pegar a estrada. Ah, vou mandar pelo correio. Sim, vai lá, calcula o frete, olha o frete para enviar pelo correio, veja quanto custa o frete e coloque preço no seu trabalho e faça o contrato. Só envia pelo correio mediante pagamento, mediante o valor do frete, tá? A Débora acabou de chegar, chegou mais pro finzinho. Débora, seja bem-vinda. A Mirna, boa tarde. Vou voltar aqui para ver quem eu não falei. A Eixla, boa tarde, seja bem-vinda. A Cis, Marcela Silva, Elinete Barbosa, boa tarde. Gostaria de saber se para selagem final pode usar só verniz mate e gostaria de saber se para colocar o olho com o kit quente fica mais fácil de colocar, não precisa de cola. Duas situações, né? A selagem, se o seu bebê está brilhando muito, você pode fazer só com mate, mas você vai ter que dar uma diluidinha nesse mate ou com um pouquinho do thinning, né? Ou se o seu produto, o seu verniz, permite a diluição com o diluente líquido. Se permitir, coloque umas gotinhas para diluir e pode sim selar só com mate, sem problema nenhum, tá? Inclusive, uns trabalhos que eu entreguei esse final de semana, um deles eu fiz a selagem só com o mate e ficou muito bom. Mas o meu mate me permitia misturar o thinning junto, tá? Sem o diluente líquido, porque eu fiz uma pintura 100% com Gênesis. Então, me permitia diluir com o thinning. Então, eu diluí com um pouquinho do thinning, não coloquei nada além disso e ficou muito bom. Não ficou brilhoso, ficou numa textura boa. Não usei nenhum tipo de esponja para dar volume, né? Para não ficar alto, fiz só com a esponjinha branca com látex e no final, para dar aquela texturinha legalzinha, eu bato com esse tipo de pincel a selagem antes de selar, tá lá passadinho, ó. Eu vou com esse aqui, dou umas batidinhas, ele dá assim um jeitinho naquele verniz que não fica liso, chapado, mas também não fica com aquela textura grosseira, tá, Elinete? E o olho, quando o kit tá quente, pense bem, é um quente pouquinho, tá? Quando o kit sai muito quente do forno, aquele tipo que a gente mal consegue pegar, se você for tentar colocar o olho, ele pode rasgar a cavidade do olho. Você está se referindo a colocar pela frente, né? Porque se você coloca pela frente, ele encaixa bem, não precisa de cola, tá? Mas é um quente que você consiga pegar, que esteja maleável, mas não esteja mole, porque já aconteceu muito das pessoas quererem colocar o olhinho pela frente com o kit quente para aproveitar, para ele entrar e rasgar o seu trabalho quando ele está 100% pronto. Eu, quando coloco olhinhos pela frente, depois de tudo pronto, tudo bonitinho, selado e tal, eu ponho 2 minutinhos, no máximo 2 minutinhos no forno, aqueceu, ficou, eu vou lá e testo, tá mais molinho? Pá, o olhinho vai? Vai. Outro detalhe, vou pegar um olhinho para te falar, para você ver. Vamos pegar aqui olhinhos. Olhinhos com possibilidades diferentes, né? Deixa eu ver se é essa caixa aqui. Ó, esse tipo de olhinho, que é aquele olhinho que é feito com biscuit, ele não tem rebarba. Esse aqui, você com o olhinho, a cavidade do olho bem quentinha, assim,
fácil de colocar, sem estar pelando, você consegue colocar lá e vai rodando e ele entra muito bem, sem interferir, sem rasgar, sem nada. Por quê? Porque ele é lisinho na borda, aqui arredondadinho, tá vendo? Aí tem aqueles olhinhos, deixa eu ver se eu tenho algum aqui fácil. Esse tipo de olho, que é aquele olho mais comum, bem simples mesmo, mais baratinho, ele é cheio de rebarba aqui, ele é meio afiado, porque isso aqui é um acrílico, né? Um plástico, né? Esse aqui corta o vinil, então se o vinil estiver quente, ele vai cortar. Tem um outro tipo de olho que tem uma frestinha, que é bem complicado esse. Deixa eu ver se eu tenho algum com fresta aqui. Esse com fresta... Ah, tá aqui. Esse aqui, que tem essa frestinha, ó, dá pra ver assim, de ladinho. Tá vendo aqui, ó? Ele tem uma fresta. E é inerente, tanto faz. Pode ser esse aqui, 100 desses aqui, que ele vai ter, porque é a forminha que faz esse aqui. Se você tentar colocar esse aqui pela frente, ele vai rasgar o seu kit, porque isso aqui é um buraco, mas é um buraco de um plástico duro, né? Ele vai fazer um acabamento lá, quase não tem muito como mostrar aqui, é só de ladinho mesmo que dá pra ver, né? Ele vai rasgar, ó, tá vendo ali? Ele vai rasgar lá o seu kit, ó, tá? Então tem que tomar esses cuidados para colocar pela frente. Eu coloco pela frente quando o olhinho encaixa certinho, testa antes de pintar o seu kit, aquece o kit, vai lá e testa o olhinho para ver se ele rodando direitinho. Caso tenha uma rebarbinha, você pode passar uma lixinha, né? Passa uma lixinha, dá uma arredondadinha nele ali, tá? Se quiser até passar ali um pouquinho do verniz para deixar ele com acabamentozinho que consiga rodar na hora de colocar. Vai na cavidade do olho lá, coloca ali e vai girando e girando devagarinho até ele entrar bonitinho lá. Mas tome cuidado, tá? Com a temperatura que você coloca aí para colocar o seu olhinho, tá? Porque eu já vi muito comentário de gente que rasgou o kit pronto, selado, acabado, tá? Quero ver quem mais aqui. A Margarete Faria, seja bem-vinda, Margarete. A Cláudia Caroline, seja bem-vinda. Reborn Black. Elizabeth Silva. Carmen. Seja bem-vinda. Eu estou tentando ler o seu nome todo, Carmen. Muito comprido para mim aqui. Paloma Vitória, boa tarde, seja bem-vinda. A Marta Cordeiro. A Daiane. Um estudo minucioso do bebê real, depois a busca de um kit parecido. Exatamente. E às vezes o kit não é tão parecido, Daiane. Mas se a gente pega alguns detalhezinhos, a gente com a pintura, a gente dá mais ênfase a uma coisa e menos a outra, né? Às vezes assim, pinta a bochechinha onde ela fica mais gordinha e dá igual maquiagem, tá? Eu sempre digo que é bem importante a gente entender um pouquinho de maquiagem para entender da pintura, porque a gente consegue afinar o rostinho, deixar mais redondinho, sempre é bom. Inclusive, quando eu falei ali, a Débora, que entrou mais no final, perdeu, e quem entrou depois perdeu também, quando eu falei ali a respeito de implantar a sobrancelha, né? Até fazer curso de micropigmentação, as pessoas fazem para fazer um trabalho de sobrancelha bem feito, implantado, né? Porque pintado, não, porque a micropigmentação é um desenho mais quadrado e tal. Mas para implantar seria interessante, porque quando faz eu já vi a pessoa fazendo, dando aula, né, dando curso de micropigmentação, eles usam uma pele sintética, como se fosse essa placa de barriga do bebê, uma pele sintética, onde eles treinam ali os traços, né? Para conseguir fazer o desenho das sobrancelhas, para um lado, para o outro, com inclinação, pelinhos que se entrelaçam para dar volume, né? Então, é interessante saber de tudo isso. Então, isso de buscar um kit parecido, é parecido, né, Daiane?
Mas para dar um realismo e para dar uma semelhança um pouquinho maior, a gente precisa de muitos dados que a família nos mande, né? Que a família nos envie. Eu lá atrás, bem lá atrás, uma senhora falou comigo pelo WhatsApp e ela queria 3 para 3 netas por semelhança. Eu nunca tinha feito por semelhança, não quis me arriscar, achei perigoso eu me comprometer, porque eram 3. A pessoa queria, me deu um prazo curto e eu sem experiência nenhuma. Então, pensar em ganhar nesse momento seria contra mim, seria dar um tiro no pé. Se eu não tinha experiência, não sabia fazer, ainda seriam 3, né? Então eu repassei para uma amiga e falei, você que tem prática. Ela falou, não, mas eu conheço o seu trabalho, eu acho que você é capaz de fazer. Faça, tente. Eu digo, não, eu prefiro que se ela pedir para você e fizer acordo com você, eu prefiro. Então eu não peguei por falta de prática, por falta de experiência. Os poucos que eu peguei depois, eu peguei assim, com algumas dificuldades, porque as pessoas mandam fotos ruins. Então, se a pessoa quer um bebê por semelhança, ela tem que mandar fotos boas. Se a pessoa quer, aqui respondendo aqui a pergunta da sobrancelha, que é uma sobrancelha real, tão real que quer que implante os pelinhos, a pessoa precisa mandar até um vídeo da sobrancelha. Como é, que cor é, que quantidade de pelos, né? Porque é muito arriscado fazer uma sobrancelha implantada e aquilo virar uma taturana é muito fácil. Muito fácil. Aquilo que era para ser uma coisa delicada, com os pelinhos ilustrando, né? Que ali tem pelinhos finos, quase translúcidos, né? Porque os pelinhos precisam ser daí bem fininhos. Fazer daquilo ali uma taturana é muito fácil. Basta que peça para um kit uma criança com cabelo preto, sobrancelha preta, sobrancelha castanho escuro. Para ficar feio é um traço, né? Então, esse cuidado aí precisa ter, tanto no bebê cor semelhança, quanto no fato de pedirem para implantar sobrancelha, né? Então, é um trabalho diferenciado, mais trabalhoso e, portanto, mais caro, né? Porque seria muito fácil a gente dizer, eu faço por semelhança, mas tem muitas ressalvas para fazer por semelhança, né? Então, pergunte para quem encomendou. Você quer por semelhança o quê? Você quer igual? Você quer sobrancelha igual, cabelo igual? Ou só, por exemplo, a criança tem uma pinta que lembra, um sorrisinho que lembra aquele momento daquela foto, né? E isso faz diferença, porque a gente se compromete a fazer por semelhança e a pessoa que está encomendando, ela pensa que você vai fazer igualzinho. Mas ela quer igualzinho aquela criança que está ali chorando do lado dela, falando, balbuciando alguma coisa. Ela quer igual, né? Então, precisa explicar o que é um bebê por semelhança, né? Eu coloquei no meu story, é igual, né? Implantar a sobrancelha igual a implantar cabelo? Implantar cabelo já é uma arte. Vamos convir que nós devíamos cobrar trabalhos diferenciados nesse sentido. A gente faz uma pintura boa, a gente faz uma pintura bem feita, uma pintura caprichada, bem selada. Na hora de colocar o cabelinho, é para muitas pessoas um problema absurdo, para outras pessoas uma facilidade incrível, mas é um trabalho, é um outro trabalho, é um complemento da pintura, é um complemento do nosso trabalho, né? Então ele precisa ter um preço determinado. Quanto custa fazer um implante de cabelo? Tem pessoas aí que só trabalham com implante. Pergunta para ela, vai lá e pergunta para ela, quanto você cobra um implante de um cabelo assim, nesse comprimento, do kit de tantas polegadas? Você vai ter uma noção do valor, coloque esse valor no seu trabalho também. Mas eu não implanto também. Reduz um pouquinho até que você tenha prática, faça um implante bem feito, mas eu sabendo colocar um cabelinho na cabeça, não me dá autoridade para implantar sobrancelha. Talvez aí eu estrague meu trabalho, né? Então, tudo precisa de prática, muito treino. Eu sempre digo, a pessoa quer fazer bebê por semelhança e tal. Olha, imprime rostinho. Eu até tinha um rostinho impresso aqui agora há pouco, acho que guardei. Imprime o rostinho. Deixa eu ver se tenho aqui. Deixa eu ver se tá aqui por perto. Imprime o rosto de um bebê, um kit qualquer, baixa da internet aí a foto do bebezinho, desses kits aí que vivem por aí na internet vendendo fácil. Imprime o rostinho daquele, acho que até guardei longe daqui, não tá por aqui.
imprime um rostinho daqueles para treinar a sobrancelha, para treinar... Ah, tem um aqui sim. Olha, eu sempre faço isso, ó. Imprime. É a melhor maneira de você treinar para fazer sobrancelha, porque aqui você pode fazer a lápis, faz e apaga, tá? Até mesmo a pintura. Você consegue treinar profundidades, tá? Essa daqui, eu acho que era o kit Yasmin, tá? Que é o mesmo que tá por semelhança ali no meu story, o mesmo kit. Eu consegui fazer desse kit aqui, criança loura, criança morena, menino, menina, bebê, criança com cabelo encaracolado. Eu já consegui fazer desse kit aqui vários tipos de pintura, porque ele é assim, quase que universal, sabe? Ele é um kit que te permite fazer alguns detalhes, né? Acho que a Killing também é um kit que é quase que universal. Você consegue, que a maioria das crianças tem aquele tipo de narizinho, aquele tipo de rostinho delicado. Você consegue fazer um kit por semelhança usando, às vezes, alguns kits assim que são meio que chave, assim, sabe? Fácil de você colocar um cabelinho e ficar mais parecido, né? Então, olha, eu sempre ouço essa pergunta se você faz bebê por semelhança, tá? E fala assim, e se eu mandar uma foto do meu neto, ou da minha neta, ou do meu filho, da minha filha, você faz? Uma foto é complicado, muito complicado. Preciso de várias, né? Então, assim, a gente precisa falar que faz todos os detalhes que forem pedidos, mas também precisa estipular um valor para esse trabalho, porque ele é um trabalho diferenciado e a gente precisa de um tempo maior para fazer, né? Muita dedicação. A Leandra nunca implantou, ainda não implantou cílios, mas vou tentar. Tente, Leandra. Não é difícil, mas tenta, assim, manter a posição do pelinho. O pelinho que está mais na bordinha, ele vai subindo, a agulha vai virando, vai dando voltinhas, né? Para que você consiga implantar, que aquilo tenha um formato, não seja um cílio que fique para frente. Não, mas daí a gente borrifa uma aguinha, põe para cá para cima, daí a gente passa não sei o que, tem gente que passa até rímel incolor depois. E daí a gente corta e passa um rímel incolor, o pelinho fica para cima, não fica. Não fica, porque ele não está implantado na direção certa. E aquele negócio ali vence, aquele rímelzinho vence, ele baixa, sabe? Não fica. Tenta fazer no desenho. O meus cílios, por exemplo, eles têm um desenho assim, sabe? É meio que um ondulado, assim. Ele vem, faz isso e vem para cá. Tem muitas pessoas que têm formatos, olha no espelho, olha nas crianças, né? O formato do cílio, às vezes é mais longo, tem crianças com cílios enormes, mas no bebê reborn fica feio, quando você coloca um cílio muito grande, né? A não ser que o combinado com a mamãe seja esse, aí tudo bem, né? A Ivone disse que ainda não tentou fazer sobrancelha. A Daniela disse que tentou, ficou horrível. Deve ser muito difícil, eu digo assim que não custa tentar, né? Tenta, vai, pinta uma sobrancelha num kit teste, numa cabecinha aí que às vezes até queimou, não deu muito certo. Vai lá, pinta uma sobrancelha e começa a tentar, não custa tentar. Tem pessoas que implantam até cílios de baixo, já vi isso, mas com uma perfeição incrível. Mas eu tenho certeza que ela treinou muito para chegar lá, né? Não é simples assim. Então, tudo exige prática, não é só técnica, é prática também. A pintura, eu sempre digo que é técnica. Eu não pintei, não ficou tão bonito, mas vai ficar. Vai ficar porque você vai praticar. Você é o seu crítico. Você vai olhar e falar, poxa, eu podia ter feito melhor aqui. Na próxima vez, anote. Da próxima vez eu vou colocar mais tanto, mais tal cor. Anote. Porque você é a sua crítica. A gente é crítica, né? Então, você mesmo vai tentar fazer melhor e vai conseguir porque você tem a técnica. Agora, implantar cabelo, pintar sobrancelha e implantar cílio, isso é prática. Isso é repetir, tá? É fazer várias vezes, no mesmo bebê, às vezes, né? Põe e tira. Colar os cílios, né? Às vezes, a pessoa precisa colar mais de uma vez. Então, vai devagarinho. Agora fico me avisando aqui a hora que a live vai cair, né? Porque eu tenho 10 minutinhos aqui olhando no relógio. Vai que com esses coraçõezinhos aí eu ganho mais uns minutinhos.
Mas então, se alguém tiver pergunta para fazer a respeito do que nós estamos falando, sugestão do que gostaria que eu falasse, tá? Sobre o que nós falamos aqui. Eu sei que muita gente entrou mais pro final. Então, lá no começo, eu falei sobre o implante das sobrancelhas, né? Quando implantar, quando não implantar, o que fazer para implantar, que tipo de material usar, que tem que ser uma agulha fininha, que tem que ser um cabelo, um mohair de boa qualidade. O prêmio, ele é muito maravilhoso. Eu vou abrir um prêmio aqui, não sei se eu já mostrei esses dias aqui, um prêmio para vocês, né? Eu acho que eu mostrei a semana passada, mas para quem não estava, deixa eu abrir uma cor clara, que a cor clara aparece mais. O prêmio, ele é um cabelinho muito fino, muito delicado, com brilho muito bom. Então, se resolveu de repente implantar a sobrancelha ou implantar os cílios, pense em pegar um cabelinho muito fino, muito delicado. Olha, muito delicadinho, muito fininho, de boa qualidade, para fazer o implante dos cílios, para fazer o implante da sobrancelha. Então, é impossível implantar um cílios, implantar uma sobrancelha com fibra Beltex, né? Embora existam fibras Beltex maravilhosas. Esse bebê do meu story ali foi uma fibra Beltex que eu fiquei muito maravilhada porque era muito boa. Ficou com um volume maravilhoso porque a criança era muito cabeluda e tinha muito pelo na sobrancelha. Ficou com um volume maravilhoso e com um movimento muito bom. Então, a partir do momento que você corta o cabelinho, aquilo tem movimento. Chacoalhou a cabecinha, o cabelinho, eu chacoalho. Assim como tem fibra Beltex muito dura. Essa não serve mesmo, nem para implante, né? Ela é tão boa. Então, tudo isso é bem importante. Bem importante. A Gisle Ângeles, aqui acho que eu já tinha visto, as pessoas que entraram antes. Você tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui para baixo. Teve alguém que pediu para participar. Uma hora dessas, eu vou conversar com alguém. Isso mesmo, teve um que fiz, deu certo, mas no cantinho do olho saiu um pouquinho da selagem e eu selei bem. Sai um pouquinho da selagem, o que será, Elinete? Me conte. O cíliozinho implantado não colou, você quer dizer. Para colar, você tem que abrir a casinha do olho atrás. Você tem que pentear esse cabelinho lá por trás com um pincelzinho pequeno, todos os pelinhos para cima, passar a cola no dedo e ir lá. Segura os pelinhos aqui na frente, firma bem aqui e vai lá colocando. Ou com um pincelzinho bem macio, ou com a ponta do dedo colocando a cola lá. Se você arrastar, o pelo vem para trás, né? Vai entrar. Vai lá e vai colocando ali, ó, pontinhos de cola ali naqueles pelinhos para eles colarem. Detalhe, cuidado para não despejar a cola na cavidade do olho, senão na hora que você for encaixar o olhinho, vai ter ali uma bolinha de cola e seu olhinho não vai caber, tá? Então, são muitos detalhezinhos, né? Então, de repente, os que ficaram muito na pontinha não pegaram a cola, por isso que saiu, né? Eu tinha um pincelzinho, que nem sei se ainda tem por aqui, que era um pincelzinho que virava para trás. Eu não sei se eu tenho ele ainda. Ele era um pincelzinho que virava de costas. Assim. Ah, tem aqui, ó. Ó, esse pincel aqui é bom para colar cílio. Olha, ele veio assim, tá? Esse pincel é assim mesmo, ó. Desse jeito. Ele faz uma curva. Então, você coloca ele aqui pela cavidade do olho e você vai lá e passa a cola lá. E ele pega muito bem, porque ele é viradinho para cima, tá vendo? Isso aqui era um kit de pincel que nem sei de onde veio, não tem nome. Aliás, até tem um nome aqui, deixa eu ver se eu enxergo nos outros. Chama Gorgeous Color. Ele veio junto num kit de pincel desses que tem pelo compridão, assim, sabe? Desses descabeladão, assim. Tem gente que consegue fazer sobrancelha com esse tipo de pincel, com este comprimento de pelo. Eu nem me arrisco, eu acho um exagero isso aqui. Mas veio no mesmo kit que esse aqui, ó. Você veja que esse aqui é excelente para passar cola. Você põe a cola aqui, vai de frente aqui no olhinho e consegue colar os cílios lá dentro da cavidade do olho. Então, ó, de repente dá até para entortar aí um pincelzinho, né?
para fazer esse tipo de coisa. Então, talvez tenha ficado sem cola ali no cantinho, né? A Ivone. Mara, porque com o tempo fica meio brilhoso? O quê? O bebê? É. Olha, depende muito da selagem, né? Se você colocou alguma coisa que dê brilho, por exemplo, já era brilhantinho, você na hora da selagem colocou satin, né? Ele vai ficar acetinado com tendência a ficar brilhoso. Se a sua pintura já está brilhosa durante o tempo do forno, porque o forno faz isso, né? E você sela só com mate. Eu já vi pessoas dizendo que com o tempo de manipular o bebê, a oleosidade da pele, das mãos das pessoas vai deixando aquele kit brilhoso. Então precisa o quê? Um paninho, um sabãozinho neutro que seja de glicerina, sei lá, pouquinho, dá uma limpadinha na oleosidade por cima da selagem, né? E depois um paninho úmido para tirar. Porque vai pegando gordura da mão da criança, do abraço que as crianças dão nos bebês, né? Agora, se é um bebê que você pintou e ficou parado na sua casa e ficou brilhoso, tem jeito, sela ele de novo, né? Sela ele de novo. Faz uma selagem com mate, tá? Para tirar o brilho. Dá para fazer. Aliás, existe, e o site Material Reborn vende como é que chama? Tira brilho, não é. Está em inglês lá, mas pode perguntar. Quando você entra no site, tem lá o íconezinho do WhatsApp. Você pode conversar com eles. É um Shine Remover, é um removedor de brilho que funciona, tá? Para tirar o brilho de alguns kits, depois de pronto, né? Para tirar o brilho. Então funciona, é quase que uma outra selagem, né? Leandra Torquato, gostaria de fazer uma bebê por semelhança da minha filha, mas não sei como escolher o kit. Se você está em algum grupo, se você está por aí, fez curso com alguém, tem um grupo e tal, coloca a foto da sua criança lá e pede ajuda. Kit por semelhança ou com o fornecedor de kits. Manda a foto do seu bebê e pergunta: tem catálogo de kits cru e pronto, tá? Você pode pedir, né? Por exemplo, se o Gilberto ele manda o catálogo do kit cru e do kit pronto. Você vai lá ver o kit e vai ver as fotos dos kits pintadinhos, né? Que algumas pessoas pintaram e mandaram. Lá você vai ver se tem semelhança com a sua filha, tá? Ou, eu quero comprar um kit original. Entra no site da Material Reborn, Universo Reborn, esse pessoal que vende kit, né? E fala com eles no WhatsApp e pergunta, precisava de um kit parecido com esse aqui. Alguém vai te ajudar a encontrar a semelhança da sua filha para comprar o kit cru, sabe? Tem gente que tem uma prática enorme de descobrir. Lembra de nome de vários kits. Eu tenho uma péssima memória para nome de kit. Às vezes eu pinto o kit, eu tenho que escrever o nome e já fazer ou a pulseirinha ou fazer o documento para não esquecer o nome. Porque tem gente que reconhece assim de longe, até sem pintura, né? Implantar é difícil. Os cílios, Débora, eu acho também que é mais difícil, né? E, inclusive, implantar o cabelo já é uma grande ciência, né? Dá para você ligar o ar-condicionado, por favor? E então, eu imagino, eles vão me derrubar, falta 1 minuto e 21 da live. Ela vai cair e a gente volta na quinta-feira. Se vocês quiserem continuar o assunto, a gente continua. E se quiserem outro assunto, deixa aí. Eu vou tentar ler aqui quem falou comigo. Eu acho que tem que ter anos de estrada, não é o meu caso. Beta Reborn, boa tarde. Quem entrou depois, essa live vai ao ar novamente na quinta-feira, às 3 horas da tarde, no YouTube e no Facebook. Quem perdeu, entra lá na quinta-feira que vai estar lá, tá? Deixa eu ver aqui quem mais que falou comigo. Depende do morrer, exatamente. Reborn Dolls, a Valquíria Gabriel, boa tarde. Natália Aparecida Moreira. Não sabia que seria mais caro. Sim, muito mais caro por semelhança. A Sofia, boa tarde. Jogava as 2 bombas nas mãos da Pro e saía correndo. Capaz, né, Daiane? Você consegue. O bebê por semelhança e as sobrancelhas.
Olha que não sabia disso. Eu parei de fazer por semelhança por conta disso. Algumas mães acham que vai receber um clone do filho. Exatamente. Vanusa, seja bem-vinda, Vanusa. A Vanusa é minha aluna. Boa tarde. Quem está no YouTube, ó, eu vou tentar entrar de novo na live ali no Instagram, tá? Então, vou tentar voltar lá porque eles me derrubaram com 1 hora. Agora estão informando as pessoas que estavam na minha live, só para eu terminar, para não ficar uma live sem acabar, né? Porque o assunto às vezes fica vago, porque fica faltando responder as pessoas, fica faltando falar que a live novamente ela entra no ar, né? A Elinete Barbosa voltou, agora a gente tá dando uma volta aí no Instagram para ver se a gente consegue pelo menos terminar o assunto, né? Então, vamos ver se algumas pessoas voltam, porque é difícil porque a gente fica sem terminar o assunto, né? E então, às vezes tem perguntas ali que eu não deu tempo de eu ler, porque as pessoas entraram mais pro final e a live agora deu 1 hora, eles derrubam. Então, eu vou ver o que está acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo, né? Então, Elinete, não sei se você tinha deixado alguma pergunta. Caso tenha deixado, pode repetir, tá? E eu sei que tinha mais gente ali que tinha perguntado algumas coisas, mas infelizmente, quando eu consigo entrar de novo, eu não tenho acesso lá àquela live que acabou com 1 hora de transmissão, tá? Então, de qualquer forma, eu vou me despedir de você então, e daí, na quinta-feira, essa live entra no ar às 3 horas da tarde. Quando é live que é repostada, ela tem uma moldura azul, ela tem um fundo azulzinho. Quando é Nutella, que se chama, que são pequenos vídeos, ele tem um fundo amarelinho, tá? Então, quando estiver em azul lá, é a live que foi repostada. Então, quem quiser assistir, assiste daí na quinta-feira sobre esse assunto, na quinta-feira. E à tarde, às 5 horas da tarde, eu entro com uma live com outro assunto. Então, o assunto de hoje, ele vai na quinta-feira às 3 horas da tarde, no Facebook e no YouTube. E o da quinta-feira que vem, claro, na próxima quinta-feira agora, o assunto é outro. Portanto, a Marta Cordeiro voltou. Caso você tenha alguma questão que você queira colocar para a gente dividir, né? Porque eu sei que tem um monte de gente que está aqui, que conversa comigo, que é artista reborn aí de anos, que tem trabalhos maravilhosos e que tem muita coisa a acrescentar aqui na nossa live. Por favor, faça comentário, diga, né, se tem alguma questão, se tem alguma dúvida, ou se quer dizer alguma coisa que eu disse, não, você falou não sei o que, eu não concordo. Ótimo! Nós estamos aqui para isso. Eu digo que rede social foi feita para isso aqui. Isso aqui é uma sala, é onde a gente se encontraria se morássemos todas juntas, todas perto, na mesma cidade. A gente se encontra, a gente conversa, a gente divide as coisas, né? Então, rede social foi feita para isso, não foi feita para falar mal dos outros, para falar mal do trabalho dos outros. Todo mundo que faz arte reborn, cada um faz a sua, do seu jeito, com o seu tempo, com o seu entendimento da arte. Nós não estamos aqui para criticar a arte de ninguém. Nós estamos aqui para dividir, é para isso que serve a rede social. Rede social não é boa para fofoca, não é boa falar mal do vizinho, para postar foto feia, coisa dos outros, criticar os bebês dos outros, né? Tata Vial entrou, seja bem-vinda. Então, assim, quando nós nos reunimos aqui, é como se estivéssemos todas numa sala conversando. Então, se tem perguntas, faça. Se tem sugestão, faça. E se tem crítica, alguma coisa que eu disse, por favor, faça também, né? E eu não tô aqui para ser dona de verdade nenhuma, né? Se muitas pessoas têm dúvidas, eu também tenho, graças a Deus, né? Porque quem não tem dúvida, não sei nem o que está fazendo no mundo, né? Mas, por favor, faça a pergunta. Eu tinha falado que tinha colocado o olho pela frente com kit morno e saiu um pouco da pintura. Ah, passou raspando. É esse o problema. Porque para colocar pela frente, com o kit quente,
Eu não tenho como te mostrar isso aqui, eu não tenho nem um bebezinho sem olho aqui. Tem um bebê, algum kit aí atrás de você que eu consiga mostrar para ela? Porque vai estar frio também, ainda mais. Não, meu bem, é cabeça crua. Olha, bem atrás de você tem. Você precisa encaixar. Quer ver? Deixa eu ver se. Eu não sei se eu consigo te mostrar, porque o meu kit tá cru e a gente tá no ar-condicionado, né? Deixa eu ver se eu pego um olhinho menor de repente, né? Porque é difícil achar um olho aqui que. Vamos pegar qualquer olho aqui. Olha, quando você vai colocar o olhinho no kit que você aqueceu, você não pode simplesmente enfiar aqui e sair empurrando, porque se ele roçar na parte pintada, ele vai raspar a pintura, né? Como ele está quentinho, você vai lá, coloca na abertura e vai, ó, com a mão lá por dentro da cabecinha, porque ele vai estar com a casinha fechada, né? Não tá aberta porque você vai colocar pela frente. Lá dentro tá molinho também. Então você vai lá ajeitando para que esse olhinho vá rolando para baixo da pálpebra, sabe? Então, na verdade, você não vai enfiar, você vai lá por trás, né? Com o kit quentinho, vai movimentar lá a casinha do olhinho e vai assim meio que puxando. E à medida que você vai puxando, esse olhinho aqui vai indo para dentro da casinha. Vai indo para dentro da casinha meio que assim, ó. Assim, tá? Então ele vai com a parte redonda para dentro, por baixo. Dá uma treinada sempre, como eu digo, num kit para teste, para você aprender esse jeitinho de enfiar assim, manipulando a parte quente lá por dentro. Essas coisas as pessoas não ensinam pra gente, né? A gente acaba aprendendo meio que no tapa, assim, meio sozinha, sabe? Mas se você colocar a mão dentro de uma cabecinha, mesmo fria que nem eu tô colocando, você lembra que lá dentro o vinil é macio, né? Ele é molinho. Quando ele tá quentinho, você consegue manipular a ponto de você puxar, ó, mesmo gelado, ó, eu consigo movimentar. Então eu posso tanto puxar quanto empurrar o olhinho para dentro, manipulando lá a casinha do olho que tá quentinha. Ele vai me ajudando a empurrar o olho para aqui, ó, para cima na cavidade, para trás da pálpebra, sabe? Sem arrastar, porque quando arrasta, fatalmente pode sair no cantinho. E é triste, né? Porque já fez a pintura, tá tudo bem acabadinho, bem selado, né? Então é difícil mesmo, é triste quando isso acontece. Mas tenta fazer uns testes assim, sabe? De ter uma cabecinha para testar, que não é esse caso, que essa aqui é uma original, né? Mas você aquecer e tentar sempre fazer esse trabalho de colocar o olhinho lá, enfiar a mão por trás ali, né? E vai ajeitando, meio que rodandinho para o olho mergulhar lá dentro. Ele vai fazer um mergulho assim lá para dentro, sabe? Para não estragar seu kit, né? Porque, é legal, eu acho uma delícia quando a gente consegue colocar o olhinho precisa colar. Nossa, é uma mão na roda, né? Inclusive, às vezes a mão da gente não alcança lá a casinha do olho para colar. Esses dias a gente tava falando aqui que acho que nós vamos desenvolver uma ferramenta para colocar o olhinho, sabe? Porque alguns olhinhos, né? Até falamos aqui de uma alicate aqui, colocar uma alicate aqui aberta, aquelas alicate de bijuteria, né? Então, uma alicate aberta aqui, para travar o olho aqui, a gente ir lá, encaixar ele lá, já tá com cola, encaixa ele lá e solta a alicate. Ela fecha e o olho fica. Já pensamos em tudo aqui para ver se a gente consegue um jeito de colocar o olho que seja fácil, porque às vezes aqui nós colocamos, eu coloco, meu marido coloca, quem tiver aqui me ajuda a colocar, tá? A gente coloca um durex dobrado invertido, né? Coloca no dedo, cola no olhinho aqui, ó. Cola aqui no olhinho, vai lá e deposita o olhinho lá e fica segurando, daí de cabeça para baixo até ele ficar bem colado. Aí vai tirando devagarinho, nem que o durex fique lá, vai tirando devagarinho, né? Para conseguir colocar bem encaixadinho, porque o olhinho de bebê, ele não pode ser os dois olhando para frente assim. Ele tem um joguinho, ele tem uma maliciazinha no olhar ali, um mais para frente, outro um pouquinho menos. Quando você olha, parece que o bebê tá olhando para você, mas não é de frente. Ele tem um joguinho para encaixar, tá? Implante com fibra, eu uso 42, tá? 42. Dependendo da fibra, se é uma fibra fininha, como foi essa última que eu implantei, eu usei um com 2 farpas.
Tem um que chama, agulha que chama 42G Sprial. Sprial quer dizer espiral, tá? Venda aí, coloca na busca que você vai achar. Ela, a pontinha dela, além de ter a farpinha, ela é meio torcidinha, sabe? Como se ela tivesse sido dobradinha, assim, ela é meio torcidinha. Então, entra muito bem. Daí, com 2 farpas, entra muito bem quando é fina. Se for mais grossinha, pode até ser um pouquinho mais de farpa, porque, né? Aí você, aliás, é o contrário, perdão. Quando é grossinho, você coloca só 2. E quando é muito fininho, pode entrar até mais de 2 pelinhos, 3 pelinhos, tá? Então, com 4 farpas vai entrar um pouquinho mais, né? Eu já consigo usar qualquer agulha com qualquer farpa para colocar um, sabe? Eu tenho a minha almofada de implante, aparece um porco-espinho, de verdade. Eu não tenho agulha X ou Y, eu ponho agulha de todas as espessuras. Olha, para vocês verem, ó. Eu ponho tudo que é agulha aqui, tá? Aí eu vou testar. Claro que o que é para morrer, o que é para fibra, é para fibra. Aí eu começo, vou lá na parte de trás, vou colocando. Ah, não, isso aqui tá muito ruim. Ah, de repente o vinil tem ali um calombinho, uma parte mais dura. Eu vou lá com outra agulha, vou trocando a agulha, ó. Pego a agulha rosinha. Dessa rosinha tem a lilás, tem a amarelinha, tem várias, né? Então, dependendo do cabelinho que você vai usar. Eu gosto bem da rosa. Ela não quebra. Essa aqui, ela corresponde a uma 38, tá? Ela tem essa daqui, acho que uma farpa, se não me engano. Acho que dá pra ver aqui 2 farpas, 2 farpinhas, tá? É a 38 essa daqui. Tanto faz se for rosa quanto essa aqui. Ó, essa daqui é uma Sprial, ó, eu consigo identificar porque ela é torcida. Essa aqui já tá até torta. Deixa eu pegar uma torcida aqui pra vocês. Mas não dá pra vocês verem, infelizmente. Infelizmente, a gente não consegue tudo na internet, né? Não tem como vocês enxergarem que ela é torcidinha na ponta, sabe? É como se a pontinha assim tivesse... Sabe quando você vai enfiar o fio na agulha, que você dá aquela torcidinha assim pra ele entrar? É bem essa sensação que dá ali na pontinha da agulha, tá? Então, eu vou usando um pouco de tudo, gente, ó. Uso aqui com o suporte. Tem suporte para agulha inteira, para meia agulha, para agulha cortada, tá? Eu vou usando um pouco de tudo. Inclusive, às vezes a minha agulha tá assim, e eu consigo implantar assim, sabe aonde? Atrás na cabecinha, que é aquela hora chata de entrar aqui, que esse kit não, mas tem um kit que tem uma curvatura ruim aqui, então você quando começa a implantar a parte baixa aqui, você fica batendo no pescoço, né? Fica ruim. Então, até com farpa, tá? Eu não consigo implantar sem farpa. A Daiane aí é craque em implantar sem farpa. Eu nunca consegui implantar com agulha sem farpa. Eu uso a mais fininha possível, esquento a minha cabecinha, boto a luz aqui em cima para ficar quentinha, para ficar macia, para eu implantar. Agora, sem farpa, para mim, é um grande enigma. Eu tenho muitas agulhas sem farpa aqui e nunca consegui implantar. A Daiane diz que gosta mais da sem farpa. Isso é de cada um, né? Eu sei que tem muita gente grande aí que também não consegue, tá? Isso não é uma questão de, eu sou uma ótima artista ou eu sou uma péssima artista. Não tem a ver. Tem a ver com, não sei com o que, né? Assim como tem gente que pega uma agulha dessa, pega um cabelinho, pega a cabeça e fica assim, parece um bicho de 7 cabeças, coisa que não é, né? Depois que você pega a prática, você vai muito bem ali, né? A Elinete vai tentar fazer, tenta mesmo, Elinete, vale a pena, né? Tentar fazer desse jeito, tá? Então, meninas, eu voltei aqui, ó, peguei mais 15 minutinhos, né? Eu implanto sem farpa e acho bom. Pois é, tá vendo? Eu adoraria ser que nem você. Quem sabe um dia. Ou se alguma vez, Cláudia Caroline voltou, se alguma vez eu fizer algum curso presencial com alguém, porque nunca fiz. Tudo que eu sei eu aprendi no online, tudo que eu sei aprendi fazendo, pesquisando, assistindo, olhando, abrindo, enxergando grande, detalhando, pesquisando. Eu nunca fiz um curso presencial, tá?
Tudo que eu sei que eu tenho um histórico já de arte, né? Antes de pintura em seda. Quem nunca pintou em seda ou quem já pintou sabe que você coloca um pingo de tinta e vira uma roda desse tamanho. Então eu preciso de um domínio muito grande de pincel e de tinta, e isso me ajuda muito na arte reborn, tá? Entendimento de cores, de fórmula de cor, então isso me ajuda bastante. Mas quem sabe se um dia alguém pegasse e me mostrasse de pertinho como é que coloca o fiozinho com agulha sem farpa, eu consigo aprender, porque sozinha confesso que já perdi a paciência. E outra coisa que eu não sei fazer e fico admirada com quem faz é aquele cabelinho assim que junta, torce e daí segura assim e daí vai aqui no meio do cabelinho. Meu Deus do céu, eu fico com dor nos dedos, não consigo segurar isso aqui. Eu implanto pela ponta, sempre, qualquer cabelo, pela ponta. Quando não é pela ponta, que seja pelo meio, eu faço aquele sistema de laçada, né? Que dá aquela dobradinha no cabelo, né? Vou lá, dobro o cabelinho assim, puxo aqui um fio, vou lá, enfio, ele acaba entrando duplo. Mas fazer pelo meio, daquele jeito que o povo faz aquele macarrãozinho assim, coloca, jamais. Olha lá, a Cláudia com 42 sem farpa, tá vendo? Cada um é cada um, tá vendo? Mas é isso que eu digo. Olha, isso aqui, acabei de falar para quem entrou depois, que eu acho que rede social é isso aqui. É essa sala de visitas que a gente se encontra e a gente divide as coisas, né? Eu faço assim, torço os 42 fork de sem farpa. Meu sonho é implantar pela ponta, olha aí. E o meu sonho é implantar que nem você. Não sei, tá vendo? É complicado, né? É de cada um, né? Eu acho que isso assim são habilidades que cada um tem diferente, né? Cada um tem a sua. Eu, por exemplo, consigo implantar com todos esses tipos de agulha aqui, e ainda tem pouca aqui, costuma ter mais. Aqui, se eu passar a mão, eu vou me machucar todo, porque as pontinhas que quebram eu vou enfiando aqui para dentro. Isso aqui, na verdade, é aquele suporte que a gente usa no avião, né? Então, eu vou colocar. Ó, gente, eu tenho até alfinete aqui, vocês podem acreditar, mas tem de tudo, ó. Agulha de agulha mesmo, de costura, tem de tudo aqui. Eu uso um pouco de tudo, porque o vinil, ele não é igual, né? A cabeça do bebê, ela é diferente. Eu tenho 38 aqui, ó, farpada, que é, né? Eu tenho agulha até com 6 farpas, nunca usei, mas tenho. Mas eu vou usando à medida que eu vou vendo necessidade durante o implante, tá? Então, assim, aquilo, eu uso só a número tal. Não é para mim, eu uso todas. Porque eu quero implantar aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ela é parente da Coco Malu, né? Porque ela é quase igual a Coco Malu. Ela é maravilhosa, ela é toda macia, mas esta cabeça, ela é dura. Ela é dura aqui em cima, nesse cucuruto aqui, ela é muito dura. Aqui ela é mais grossa do que no resto. E aqui ela é macia como os outros, olha, é bem macia aqui. Então aqui eu uso vários tipos de agulha. Não adianta eu dizer, eu implanto com a agulha tal. Aí eu fico tentando e quebro 100 agulhas. Não, eu vou tentando e trocando a agulha. Essa agulha não é boa para esse pedaço aqui. Minha cabeça está quentinha, está macia, mas para esse pedaço aqui não presta. Troco de agulha, né? Não adianta dizer, implanta fibra com tal. É o jeito de implantar, é de cada um. Não consigo usar o suporte, pois eu também não conseguia. Inclusive, dessa vez, eu coloquei o suporte para implantar aquela fibra que eu implantei por último ali, que é super macia. Essa agulha entortou bem durante o implante. Mas você acredita que eu fiz o implante todinho usando essa aqui nas partes que eu criei? Essa é espria, ou ela é espiral. Ela é 42G, tem 2 farpas e é espiral, tá? Eu consegui fazer todo o tempo que eu usei esse tipo de agulha, eu consegui fazer com ela torta e foi muito bem o implante até o final. Tem dias que parece que você enfia a agulha na cabeça do bebê e não há o que faça entrar um cabelo, né? A gente não sabe por quê. Mas, ela vai trocando de agulha também. A Valquíria Gabriel, é isso mesmo. Eu trabalho com a mão esquerda, tive que me adaptar para implantar, pois vídeos e aula presidencial é para a mão direita. Eu imagino inclusive a dificuldade toda para o outro lado, como nós temos para fazer o lado esquerdo, né? As dificuldades devem ser as mesmas, com a diferença que para você ninguém nunca ensinou pelo lado esquerdo, né?
A vantagem de ver curso online e de ver as coisas pela internet é que você vê espelhado, né? Por exemplo, tudo que eu mostro para vocês aqui você vê espelhado. Então, talvez no entendimento, né, da pessoa. Eu imagino a dificuldade pelo seguinte: eu não enxergo do lado direito de nascença. Meu olho é só um enfeite, não serve para absolutamente nada. Eu só tenho o olho esquerdo. Mas, como eu nasci assim, eu enxergo tudo assim, eu faço tudo assim e eu não vejo diferença, porque eu não conheço outro jeito de fazer, né? Talvez o meu entendimento seja tanto para um lado quanto para o outro, porque o meu cérebro aprendeu a enxergar das duas maneiras com um único olho. Então, talvez eu não tenha essa dificuldade. Eu consigo escrever com essa mão e com essa mão. Quando eu dava aula, eu escrevia com essa e com essa na lousa, sem problema nenhum. Então, talvez seja essa a diferença, mas é de cada um, né? Então, meninas, olha, eu roubei mais 20 minutos do Instagram, porque eu saí e entrei, né? E eu vou ter que sair fora antes que eles me derrubem de vez. Suporte é mais questão de hábito. Depois que peguei o jeito, não fico mais sem o suporte. Isso mesmo, isso mesmo. Eu fazia feltragem, e a feltragem usa esse tipo de agulha e usa suporte, né? Então, a gente pega prática, vai pegando prática. Mas é isso, meninas. Qualquer dúvida, qualquer assunto, sugestão. Eu vou fazer story para vocês e pedindo sugestões para ver se vocês têm alguma sugestão de alguma coisa aí que eu não falei ainda, que a gente pode trocar informações, que pode trocar ideias aqui, né? Olha aí quanta coisa que saiu hoje, quanta conversa saiu hoje aqui que não tinha saído, né? Então, por favor, deixem aí as questões de vocês, as dúvidas. Não esqueça quem perdeu a live que vai ser postada quinta-feira às 3 horas da tarde no Facebook e no YouTube. O fundo é azul quando é live repostada, tá? E o que tem? Pode falar alto. Coraçãozinho. E mande coraçõezinhos, por favor, pra gente ganhar tempo nas nossas lives aqui, tá? Durante o tempo todo, por favor, tá? Curtam, compartilhem e deixem sugestões aí pra gente conversar mais a respeito de outras coisas. Feito? Muito obrigada. Na quinta-feira essa live entra às 3, mas nós estaremos ao vivo às 5. Tem algum assunto novo aí, alguma coisa para conversar? Coloca aí para mim, tá? Durante a semana eu vou colocar aí as formulazinhas das cores das sobrancelhas como vídeo para vocês poderem pegar em separado uma cor da outra, ali fazendo referência à cor do cabelinho, tá? Obrigada. Até quinta-feira às 17 horas. Nos encontramos lá.